E se você está um pouco perdido, sem saber qual o título que deve usar para procurar um emprego aqui no Canadá e adquirir sua job offer, então vem comigo que eu vou te dar vários exemplos. Olá, falantes do português! Cris Yurk aqui com vocês mais uma vez, e hoje eu vou te ensinar onde vocês podem encontrar os títulos dos trabalhos, que vai facilitar um monte na procura do emprego que você quer aqui no Canadá, e até mesmo de uma oferta de emprego. Porque eles têm às vezes uma nomenclatura específica para esses empregos, que vem lá do NOC, né? Que a gente já falou em alguns vídeos para vocês de como que é a classificação ocupacional dos trabalhos aqui no Canadá, de como eles são chamados, em qual classe eles estão. Então vamos lá comigo, mas antes, galera, não esquece de deixar um like pra mim, e se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do conteúdo desse canal, considere se inscrever e ativar o sininho para ser informado de todos os novos vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? Obrigada! Vamos nessa! Então, falantes do português, a gente já está aqui no site oficial do Canadá. E eu recomendo fortemente para quem não assistiu o vídeo anterior a esse, que vá lá dar uma olhadinha no vídeo, porque senão você pode ficar um pouquinho perdido nesse vídeo aqui, porque esse é a continuidade do vídeo anterior. E claro que sem dúvida nenhuma eu vou deixar na descrição desse vídeo o site que vocês podem acessar aqui para adquirirem mais informações, e também eu vou deixar no card desse vídeo aqui o link que te leva ao vídeo anterior a esse, que vai fazer com que você esteja mais preparado para entender o processo de imigração aqui no Canadá. Essas informações são fundamentais para que você aplique para o processo de imigração adequadamente e de acordo com os seus objetivos, né? De acordo com a sua carreira profissional, tá bom? Então eu vou passar para português, né? Porque vai ser um pouquinho extenso esse vídeo, então não dá para ficar traduzindo tudo. Então a gente vai falar sobre a classificação profissional nacional que é utilizada aqui no Canadá. E essa página aqui, ela entra em mais detalhes sobre o NOC, né? Ela tem todas as versões, ela explica sobre hierarquia, algumas dúvidas que ela pode tirar sobre o NOC, as versões do NOC, né? E é importante informar que a partir de 16 de novembro de 2021, o NOC, né, que vai ser utilizado, ele até mudou de nomenclatura, que tá tudo isso lá no vídeo anterior, para Tier, né? E essa nomenclatura e todos os processos adotados em 16 de novembro desse ano vão ser utilizados de uma forma um pouquinho diferente, mas não tão diferente, né? Eles seguem o mesmo raciocínio, mas com um pouquinho só de diferença de nomenclatura. Então vamos começar. A gente vai falar um pouquinho desse quadro aqui na última etapa, tá bom? Primeiro eu vou introduzir vocês aqui, etapa por etapa, do que se fala esse vídeo. Então vamos abrir aqui essa página. Então aqui é sobre a classificação nacional de profissões. Então ele explica que é uma referência nacional para profissões no Canadá, né? Eu nem vou ler tudo, porque na verdade a gente só vai passar aqui, eu só vou introduzir vocês na página, para que quando vocês vierem aqui pessoalmente, né, que é importante vocês fazerem aí o homework de vocês, é importante vocês fazerem a pesquisa de vocês, para vocês entenderem na íntegra o que é. E se caso tiver alguma dúvida, então não deixe de deixar a sua pergunta nos comentários aqui desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. O processo de revisão, conceitos de convenções, tutorial e perguntas frequentes. Então, praticamente essa página aqui, ela resume praticamente tudo que a gente vai falar nesse vídeo, né? Então vamos falar sobre o processo de revisão. Então aqui ele fala sobre o processo de revisão, né, da Classificação Nacional de Profissões, e ele diz que conta com o apoio, né, da estatística do governo do Canadá, e que as principais revisões ocorrem a cada 10 anos, né? E elas são movidas pelas grandes revisões e estão associadas a mudanças mais importantes na classificação, que podem incluir a introdução de novos grupos de unidades e a recolocação de grupos de unidades
entre os níveis de habilidades e amplas categorias ocupacionais. O que isso quer dizer? Por exemplo, o Canadá já está há muito tempo imigrando pessoas aqui, né? Então, ele chama pessoas de todo mundo, de todo lugar. Então, não é que o Canadá vai se adequar às leis dos outros países, não é isso que eu quero dizer, mas ele vai descobrindo novas categorias e vai adequando o processo para que ele consiga captar e selecionar a maior quantidade de gente possível, né, para estar aqui trabalhando de forma qualificada. Então é por isso que eles fazem as atualizações, né? E outra coisa, o mercado também de trabalho, ele se atualiza. Hoje em dia não é nem mais a cada 10 anos, né? Que a gente falava em 10 anos, em décadas, a gente fala de uma nova geração, de novos projetos, de novas adaptações, mas atualmente as coisas mudam às vezes de um ano para o outro, né? Então é natural que eles façam aqui esse reestudo para fazer novas adequações. Então aqui ele explica a metodologia utilizada e os procedimentos de aprovação, que aí se você tiver curiosidade para saber, vale a pena ler na íntegra. Então aqui a gente vai falar sobre hierarquia, né? É importante você saber sobre hierarquia, porque às vezes você é um gerente aí no Brasil e aqui você pode ser um diretor, ou às vezes é o contrário, às vezes você é um diretor aí no Brasil e aqui você pode ser um gerente, né? Então aqui ele explica todos os processos, quem está abaixo de quem está acima de quem, tá? Eu vou até mudar esse daqui, vamos falar um pouco mais desse daqui, vamos lá para ocupações de saúde, que fica um pouco mais fácil de explicar. Então, o que acontece aqui, vou abrir todos para vocês. Primeiro eles explicam, né, aqui, tipo assim, profissões de profissionais em enfermagem. Então, profissões de profissionais em enfermagem, coordenadores e supervisores de enfermagem, a hierarquia, né, e enfermeiras registradas e enfermeiras psiquiátricas registradas. Eu tive uma surpresa aqui quando eu cheguei no Canadá, porque eles têm esse processo de médico de família, né, que em resumo, é no bairro que você mora, tem um médico mais próximo, e aquele médico vai ser responsável por toda a sua vida, e aí vai passando de geração em geração, se você tiver filhos e tudo mais, aquele médico também pode ser seu. Mas o Canadá vem enfrentando vários problemas na área de saúde, né? Vários. E tem gente que diz assim, o Brasil tem problemas de saúde. Não, gente, o Brasil é muito melhor na área de saúde do que o Canadá. Tá? Quer você acredite ou não, muitas coisas no Canadá não são contabilizadas, por exemplo. Tem um vídeo no canal que fala sobre isso, sobre aborto espontâneo. Então, eles não contabilizam o aborto espontâneo, porque eles consideram que a mulher está grávida a partir das 20 semanas, né? Então, ou seja, não existe mais praticamente perigo de você perder um filho com 20 semanas. Mas no caso do Brasil, ele considera a mulher grávida a partir do primeiro momento em que ela já foi considerada uma semana, 2 dias, 3 dias, 1 dia. Ela soube que está grávida, então o governo já considera ela como grávida e já oferece aí o pré-natal. Aqui é uma série de coisas, porque você vai buscar um médico, e se você não tiver um médico de família, você tem problemas de ter atendimento, você tem problemas se você for numa emergência, porque os médicos ele acabam te dando praticamente um sedativo para você voltar para casa, e você volta para casa com aquele problema porque eles não querem resolver o seu problema, porque eles entendem que o sistema você tem que ter um médico de família para resolver o seu problema, que eu só amenizo a sua dor. Então, gente, o Canadá, a gente pode falar desses detalhes em um próximo vídeo, né? Também tem outros vídeos de educação, por exemplo, que é muito diferente aqui e que eu considero a educação no Brasil melhor também. Mas eu explico melhor no próximo vídeo, se vocês quiserem falar nesses ramos em detalhes. Acho que é até importante vocês saberem se vocês pretendem morar no Canadá definitivamente, né? Pretendem imigrar. Mas então deixa aí no comentário se vocês querem saber mais sobre as coisas ruins daqui do Canadá, né? Porque é importante você ir para uma guerra e saber quem é o seu inimigo também, né? Então, enfim, vamos continuar aqui. Então, o que eu estava dizendo? Que eu me surpreendi porque muitas enfermeiras aqui no Canadá podem ser a sua, digamos assim, médica de família, porque eles não têm médico suficiente, então eles adequaram as enfermeiras, né,
para mais responsabilidades. Então, isso é uma coisa boa para quem está aí no Brasil e é enfermeira e quer vir aqui para o Canadá, mas acaba não sendo uma coisa tão boa para a população inteira que tem menos médico, né? Então, gente, quando vocês abrirem os itens por item aqui na educação, né, tem profissionais de serviço de educação, profissionais universitários, faculdades e outros. Então, ele vai te mostrando aqui a hierarquia de todos os processos. Então, como eu já fiquei muito tempo aqui falando do que nem deveria, vamos voltar lá para a gente tentar ser mais rápido aqui nesse vídeo, para ele não ficar tão longo, né? Então, agora vamos para as versões, né? Lembra que nesse daqui a gente entendeu que a cada 10 anos eles fazem uma adequação, né? Eles fazem uma atualização. Então, vamos ver aqui. Então, aqui são as versões da Classificação Nacional de Profissões, né? Classificação Nacional de Profissões, de Ocupações, né? Que é o NOC, foi implementada em 1992 como um substituto para a Classificação e Dicionário Canadense de Ocupações, CCDO. Então, foi criado através de um extenso programa de pesquisa, coletando informações de empregadores, trabalhadores, educadores e associações. Também foram realizadas análises e consultas com fornecedores e usuários de dados de mercado de trabalho em todo o país. Então, aqui, matematicamente, a gente percebe que eles não seguiram os 10 anos, mas o que é bom também é que eles reduziram, né? Eles não podem ultrapassar os 10 anos sem ter essa atualização. Então, aqui você tem todas as versões do NOC, que eu não vou abrir agora, mas vamos abrir aqui essa daqui, ó. Veja a tabela de concordâncias do NOC de 2021 de 2016. E vamos abrir aqui também, leia mais sobre a atualização de 2021. E o que diz aqui é que o NOC em 2001 foi a primeira versão do NOC e substituiu a publicação original de 1992. Então, aqui é um pouquinho da história, né, de atualizações, né? Todo documento, quando ele é atualizado, ele precisa de uma descrição sobre isso. Então, se você está curioso aí para saber e explorar um pouquinho mais das informações, é sempre importante. Então, se você está curioso, gente, dá uma olhadinha aqui. É sempre bom saber mais. Então, aqui que ele fala, tabela de concordância do NOC, tabela de concordância de 2021, de concordância de 2011, e aqui quando você abre, então ele vai mostrando o que ele tirou, né, o que ele colocou. Então, aqui, por exemplo, etiqueta, ocupações de gestão, não faz mais parte disso, então, ocupações de negócios e finanças, do código número 1, e é muito legal vocês olharem aqui, porque é como se fosse um sumário, né, do que vocês vão encontrar ao longo do processo para entender como funciona o NOC. E já, galera, é a última etapa desse vídeo, é que eu vou conseguir mostrar para vocês todas as nomenclaturas de título de trabalhos que você deve usar para procurar um job offer e ter mais sucesso, porque vai ser exatamente de acordo com essas diretrizes aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas é importante que vocês entendam esse sistema também, porque se vocês forem aplicar para qualquer tipo de visto aqui no Canadá, ou de imigração, de programa de imigrações que você escolher, vocês precisam saber esse processo para saber como é que vocês tiram a maior vantagem possível para adquirir mais pontos e imigrar aqui para o Canadá com sucesso, né? Então, o que mais aqui? Ele fala dos principais grupos e que é importante você ler. Vamos rolar aqui para baixo para acelerar esse processo. E eu nem vou abrir mais, porque eu não quero me surpreender com coisas tão grandes. Então, grupos menores, tipos de habilidade, principais grupos, grupos menores, grupos de unidade. Então, essas tabelas de concordância, tá? Vamos aqui para mudança de classificação. O que ele fala? Ele fala das alterações à Classificação Nacional de Profissões. E quando você desce aqui, então ele está falando das classificações de 2021. Lembra que a gente falou aí Tier, que aí vocês vão encontrar no vídeo anterior, né? Então, é importante vocês deem uma olhada também no vídeo anterior, porque o processo de imigração, você aplicar você mesmo, só tem sucesso quando você tem conhecimento, tá? Então, aqui as mudanças de nomenclatura, e o Tier, na verdade, ele significa isso aqui, ó, treinamento, educação, experiência e responsabilidade. Tá bom? Então, essas siglas aqui são as iniciais do Tier. Então,
cada um diz aqui, por exemplo, o 0, né, são ocupações de gestão, ou seja, você precisa ter tido experiência nessa área, né, você tem que comprovar a sua experiência. Aqui você precisa ter um curso universitário, seja de bacharelado, mestrado ou doutorado. Já aqui você precisa só ter concluído um programa de ensino superior, né, pode ter sido um college, uma faculdade, um instituto de tecnologia, e, enfim, que tenham um período reduzido do bacharelado, por exemplo, né? Que eu acho que no bacharel é no mínimo 4 anos, né? Então, abaixo de 4 anos aqui você vai para o Tier 2. O 3 é a conclusão do programa de ensino médio, né? Você tem que ter pelo menos o seu ensino médio. E também uma faculdade que pode ter menos de 2 anos, né? Aqui já é de 2 ou 3 anos e aqui é de menos de 2 anos. Aqui é somente para o ensino médio, né? Ou algumas semanas de treinamento, blá, blá, blá. E aqui demonstração de trabalho apenas, né? E sem requisição educacional formal. Então, esse daqui, o Tier 5, é um daqueles cargos que a gente, por exemplo, vai trabalhar em construção civil, ou vou trabalhar na limpeza, vai trabalhar na agricultura, né? E que o seu nível de inglês não é muito bem requisitado. Então, se você não sabe falar inglês ainda, mas quer vir para cá para arrumar um emprego e de repente uma possível migração, porque eu sei que brasileiro também, ele dá nó em pingo d'água, né? Então pode vir para cá sem falar o inglês, mas depois de 2 meses, 3 meses já ia estar falando inglês e já consegue aplicar aí para o trabalho que quer. Então, se a sua estratégia é vir para cá com esse inglês básico ainda, então é no Tier 5 que vocês vão aplicar, tá? Então aqui tem mais informações sobre tudo. Eu recomendo fortemente que vocês derem uma lida, né, para ficarem mais espertos do que eu nesse processo. A gente já viu as versões, já viu a hierarquia, já foi um pouquinho sobre o NOC. Então vamos falar sobre o manual de carreira. E o manual de carreira abre para a gente aqui uma página muito parecida com a primeira, né? Olha só como são bem parecidas. Mas é porque eles têm links que ele vai te mostrar. Se ele fala de manual de carreira, ele precisa trazer a hierarquia com ele, descrições, né, das sessões, um pouquinho sobre, aqui é sobre a Career Handbook, que ele quer te explicar como é, descrição de sessões, hierarquia e regresso à classificação nacional. Então vamos abrir um por um aqui. Então aqui a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o que é esse manual de carreira, né? Que nada mais é do que um manual que fornece a classificação global atribuída às organizações para definir melhor as características dos trabalhadores e outros indicadores relacionados às ocupações que são importantes para a exploração da carreira e a tomada de decisão informadas sobre a carreira. Então, assim, desculpa aí, gente, mas você vê aqui que não tem uma vírgula, né, para gente respirar, que eu traduzi para português e às vezes eles não seguem a mesma regra. Bom, então, o manual de carreira, ele vai te direcionando, né? Então, é muito importante que vocês tenham habilidades aqui, né? Para vocês mexerem um pouco nisso, para vocês saberem como funciona esse sistema de mercado de trabalho aqui no Canadá, porque às vezes, se você conhece o processo, você tem mais facilidade de arrumar um job offer, né? Então, vamos voltar aqui para ver a descrição de sessões. E aqui, galera, e aqui na descrição de sessões já fica um pouco mais divertido, né? Porque você tem esse monte de informações aqui, que eu não vou abrir todas, mas cada uma tem as explicações em mais detalhes, se você precisar. Metodologia de classificação, procura de ocupações no manual de carreira, procurando ocupações no manual de carreira, transição do CCDO para o NOC, referências, sinopses de descrição, objetivo do manual. Então aqui é o prefácio, né? Tem esses outros itens que você pode abrir aí um a um e aprender mais um pouco. A gente não vai abrir um a um hoje aqui, mas eu vou mostrar para vocês as estruturações de rótulo para códigos, por exemplo, de 2016. Aqui você tem uma lista gigante, olha só o tamanho dessa lista, com essas informações que foram mudadas, né? Então, por exemplo, em 2003, você tem outros gerentes de serviços empresariais. E em 2016, né, na atualização, você tem outros gerentes de serviços empresariais, mas o número foi mudado. Então, o número deve ter sido mudado por alguma razão de hierarquia, provavelmente, né? Foram incluídas hierarquias e tal. Então, essa é
as mudanças, né? Aqui tem os registradores, era 312.2, aí passou para 421. Então aqui é importante porque você pode copiar, né, o nome e o código e ir lá no NOC e ver a descrição e tudo mais, aquele carro que eu vou mostrar para vocês já já como é que faz isso, tá bom? Então a gente abriu esse ícone aqui, né? E aqui é procurando ocupações no manual de carreira. Vamos abrir esse? Grande decepção, né? Só diz para vocês como é que vocês fazem para procurar as ocupações. Que eu vou fazer para vocês daqui a pouquinho, tá? Então vamos voltar lá para a gente ver o último item que é sobre a hierarquia. Então aqui é onde ele já fala sobre a hierarquia. A gente já viu um pouquinho disso, né? Quando a gente falou da nurse, das enfermeiras. Então, aqui é ocupação em alta administração, legislação em alta. E aqui são, olha só, os grupos que estão dentro do grupo 001. Então, são legisladores, gerentes e funcionários do governo, né? E aí ele segue essa sequência. Quando eles atualizam é porque eles colocam um cargo entre algum desses e aí o número se altera, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ciências naturais e aplicadas. Então, profissionais de ciências e físicas, então tem físicos e astronômicos, tem químico, geocientistas, meteorologistas. E aqui você tem mais, aqui também eu posso abrir mais, né, pra gente ver mais. E olha só, físicos, astrônomos, químicos, geocientistas. Então, gente, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse nome aqui. Copiar e colar lá na outra página, que é essa daqui. Então vamos lá, copiado na outra página o nome, né? Olha só como que vocês vão achar aqui. Eu vou até mudar aqui para pesquisa por código, né? Que o exemplo aqui já diz, você pega o número e o nome da profissão, né? Aqui você tem a setinha, ó, que aí ele te dá mais e mais opções aqui. Então vamos para... Deixa eu ir aqui nesse caminho aqui que eu copiei lá e colocar aqui, né? Então, materiais cientistas. Procurar. E aí o interessante é que, quando ele abrir aqui, né? O interessante é que ele te mostra essas hierarquias, né? E todas as outras opções de nomes profissionais que você, de título, né? De trabalho que vocês vão encontrar. E olha só. Então, ele te dá aqui, como se fosse uma ficha técnica, né, do cientista de materiais, né? Então, ele aqui dá títulos de exemplo, né? São mais exemplos que você pode procurar o trabalho de vocês aí, ter mais sucesso, né? Então, ele diz aqui quais são as características, e você pode usar muitas coisas aqui que você pode colocar no seu currículo, né? Ou seja, usar a terminologia que eles usam para esclarecer, para clarificar, né? O que é essa profissão aqui no Canadá. Então, aqui tem as aptidões, capacidade geral de aprendizagem, habilidade verbal, o que você precisa, né? Então, você precisa ter a capacidade de compreender o significado das palavras e as ideias, e elas associadas, e de as utilizar eficazmente. Então, ele vai te dizendo aqui quais são as entradas mínimas, né, para o seu sucesso nessa profissão, qual é o interesse, né? Então, aqui, olha só, gente, você pode usar bastante coisa aqui no currículo de vocês. E aqui, quais são os dados pessoais? Então, dado, pessoa, coisas, né? Tá aqui. Então, é ensinar materiais a outros, aconselhar ou treinar outros, blá, blá, blá. E as atividades físicas, visão, vamos ver aqui. Você precisa ter uma visão perfeita, né? Que eles dizem assim, as atividades de trabalho são realizadas perto de trabalho, a abrangência no campo visual é mais ampla do que a acuidade visual de perto. Então, exemplos, leitura e interpretação de desenhos específicos, usando teclados de computador e lendo monitores. Então, olha só, já outros exemplos aqui que você também pode colocar no currículo de vocês, né? Então, olha como é interessante você... E aí, vamos dizer que condições de ambiente. Eu não entendi o que isso quer dizer. Abro aqui, ó, esse ícone, que ele vai me dizer... E aí ele vai me dizer tudo o que significa essas condições aí de ambientais, né? Que eu não vou entrar na íntegra, vou voltar lá pra gente continuar a explorar essa ferramenta que, além de te ajudar a arrumar um emprego com mais facilidade, né? Vai também te ajudar a melhorar a adaptação do seu currículo.
na maneira que você vai escrever as suas funções, as suas habilidades, os seus objetivos, né? E aqui, ó, na localização, todas as vezes, galera, que vocês tiverem alguma dúvida, abre aqui, porque aqui ele está mostrando só, vamos supor, a localização. Então, ele está mostrando aqui a função L1, né? Que é o clima interno regulado. Então, um ambiente controlado normal com um escritório, hospital ou escola. E aqui ele diz que, ó, em muitas ocupações, as funções principais podem ser desempenhadas em mais de um local. Portanto, um grupo pode ter mais de um código de localização. Então, aqui, esse código de localização aqui é o L1, tá? Um ambiente controlado normal, com escritório, hospital ou escola. E aqui são alguns exemplos. Funções de combate a incêndios e prevenção de incêndio, manutenção de interiores e exteriores e edifícios, gerenciamento de operações, papelaria. No caso dessa função aqui que a gente colocou, ele atende a esse critério, tá? Mas quando vocês abrem aqui essa interrogação, esse ícone, aí ele vai te dar a descrição de todas as condições ambientais, tá? Para todo tipo de trabalho, tá? Então aqui ele fala sobre a educação, é necessário um diploma de bacharel, metalúrgico, física, química ou uma disciplina de ciências físicas relacionadas. Lembrando que a gente está falando sobre esse curso, essa profissão aqui, cientista de materiais, tá bom? Então eu já mostrei para vocês aqui toda uma exploração, digamos, que você pode fazer aqui inclusive com o seu vocabulário, né? Que tipo de vocabulário você tem que ter para utilizar na formulação do seu currículo e até mesmo na sua futura entrevista, né? Então, aqui ele fala sobre quais são os locais de trabalho dos empregadores, instituições educacionais, governo e estabelecimentos industriais. Né? A gente nem falou da educação aqui, né? Educação e treinamento você tem que ter uma pontuação 7.8 e aí vocês podem abrir aqui para entender mais, tá? Um mestrado ou um doutorado geralmente é necessário para emprego como cientista de pesquisa. Quem vai trabalhar em campo não precisa. Opções ocupacionais. E aqui são as exclusões. O que significa isso? Significa que eles excluem essas atividades aqui, esses cargos, né? Desculpa. Eles excluem essas profissões aqui porque elas podem ter a mesma descrição, né? Você pode confundir com essas descrições que falam esse daqui. Por exemplo, cientista de materiais pode ser muito bem confundido com químicos, né? Ou com engenheiros metalúrgicos de materiais. Então, ele está dizendo assim, não, exclui essa informação. E, de qualquer forma, você pode também abrir aqui esse ícone e aqui na informação de exclusões. Então, o que a exclusões diz? Essa seção é retirada do NOC e identificada as ocupações que são semelhantes e podem ser confundidas com um grupo. Essas ocupações semelhantes são referenciadas com códigos de grupos da unidade NOC. Em alguns casos, as informações referem-se a títulos individuais dentro do grupo de unidades ou aos próprios grupos de unidades reais. Então, por isso que eles são excluídos, né? Você está procurando alguma coisa similar a isso, então tenta esses daqui para ver se te atende, né? É muita informação, né? E aqui ele fala sobre ampla categoria ocupacional, então aqui são subgrupos, digamos assim, né? Ampla categoria ocupacional, então significa que faz parte do grupo 2, né? Ciências naturais e aplicadas e profissões afins. Então, o nível de habilidade é o A, as profissões geralmente exigem formações universitárias. Grupo menor, 2.1, grupo menor 2.1.1, profissões em ciências físicas, grupo de unidades 2115. E essa função aqui vocês ainda encontram no NOC 116, ela não foi para o NOC 2021, tá bom? Voltar lá, vamos explorar um pouquinho mais para vocês saberem tudo. Então, gente, voltando aqui para a página, só para lembrar, eu procurei por esse código aqui, tá? E esse código aqui, lembra que ele tem a setinha aqui, ó, e ele me dá mais opções de cargos, né? Gerentes de compra, né? Quando você manda procurar, então olha só o que ele acha pra gente aqui. Olha o quanto de informação. Você pode colocar o nome de título, gerente de contato, gerente de compra de alimentos, gerente de materiais, diretor de produção, diretor de procuração, gerente de contas e compras. Gente, é muita coisa. É muito legal essa página aqui. Se você dominar o NOC, se você dominar essa ferramenta de formação, de conhecimento, vocês conseguem filtrar todo o processo e atingir o alvo, né? O seu target. Então, vamos voltar aqui, porque
que a gente já terminou de falar sobre isso, e vamos voltar aqui para a página principal. E a gente vai consultar esses itens aqui que a gente não olhou. Também acho super interessante compartilhar e mostrar para vocês como que funciona. Essa página vai te dar uma informação mais teórica, né? Participar nas consultas na classificação profissionais, introdução, objetivo, quem pode participar, como participar. Isso aqui é mais para uma forma de conhecimento, né? De você ter mais conhecimento sobre isso. Então, vamos voltar aqui para a gente ir para taxonomia de habilidades e competências. E eu confesso para vocês que eu não sabia do uso taxonomia nessa... Eu entendi a taxonomia só na biologia, né? Que fala que é um sistema de classificação dos seres vivos e um meio de reunir e organizar as informações da diversidade de indivíduos para viabilizar o estudo das espécies. Então, eu lembro desse contexto da biologia e eu não entendi por que estava usando aqui. Então, enfim, fui lá buscar e trouxe aí para vocês. Então, eles estão usando esse contexto para explicar o processo de organizacional, né? De competências que ele colocaram aí no nível hierárquico para poder ter essa simplicidade de clarificar as habilidades e as competências do seu cargo de trabalho. E essa aqui a gente não precisa abrir, tá? São mais informações adicionais. Se vocês quiserem abrir aí, tudo bem. Mas eu vou abrir esse aqui porque ele fala: explore mais de 250 habilidades e competências dentro de uma estrutura organizacional. Ou estrutura organizada. Vamos ver aqui o que ele está dizendo com isso. A taxonomia de habilidades e competências é composta por centenas de descritores ocupacionais utilizados no mercado de trabalho para descrever as exigências de trabalho e ou as características pessoais do indivíduo. Então, vamos abrir aqui a habilidade. Vamos ver como é que é essa carinha. Aqui também eu acho importante vocês darem uma olhada, porque eles vão te mostrando aqui, olha... Competência de leitura, o que você precisa, o que são habilidades fundamentais, o que são habilidades analíticas, né? E sinceramente, vocês podem colocar isso aqui, quais são no seu currículo, mostrando quais são os seus pontos fortes, né? Então, tem um pensamento crítico. Opa, peraí, esse emprego, ele exige um pensamento crítico? Tá bom, então vou pegar esse pensamento crítico, adotar isso daqui, colocar no meu currículo, ou até mesmo na minha cover letter, né, que vocês têm que mandar. Então, esse aqui, gente, vocês vão pegar as palavras dele e colocar. Então, não tem como, né, ser rejeitado. Então, aqui eles falam bastante sobre habilidades interpessoais, então, como que é que você se enquadra nesse mundo, né, da taxonomia. Então, habilidades e atributos pessoais. Eu vou abrir todos aqui, que a gente faz rapidinho. Na verdade, eu vou só mostrar uma introdução, né? A gente não vai falar na íntegra, eu vou mostrar só a carinha. Das habilidades pessoais e atributos, então, são habilidades cognitivas, por exemplo, flexibilidade de categorização, raciocínio dedutivo. Então, isso aqui é muito bom para quem está aplicando para a área de negócios, né? Então, habilidades físicas, que tipo de habilidades? Flexibilidade do corpo, força dinâmica, habilidades psicomotoras, essa habilidade de braço e mão, para que você não pode ter, né, algum problema para cada tipo de função, tá, gente? Ele só vai explicando aqui quando você encontrar esses termos. Então, você vem aqui e olha o que ele significa, tá? Então, vamos passar para o conhecimento. Então, vamos abrir primeiro aqui negócios e finanças. O que ele quer dizer? O que quer dizer contabilidade, administração de empresas, gestão de negócio? Então, assim, contabilidade, conhecimento dos princípios e práticas contábeis. Isso inclui registro, análise, relatórios e informações financeiras. Porque tem muita coisa aí no Brasil, por exemplo, que aqui, vamos supor, um contador formado que pode fazer, mas aqui às vezes um técnico faz. Então, ele explica aqui na íntegra o que é cada tipo de funções e negócios, né? Então, tem ciências sociais e artes plásticas e aplicadas. E aqui os interesses. O Código da Holanda, também conhecido como Código RIASEC, que significa as iniciais, né, de realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional. E aqui é o inventário de preferência de trabalho canadense. Então, diretiva, inovador, metódico, objetivo e social. Todo mundo quer esse modelo, né? Isso não é uma exclusividade do Canadá, né? E o último, contexto de trabalho. Então, características estruturais do trabalho, tá aqui a automação, grau de trabalho automatizado, competição, enfim, ambientes físicos do trabalho, agentes biológicos. Isso aqui também tem muito para quem trabalha na área de
empresas grandes, né, na área, inclusive industrial. Então, a gente tem esse estudo aqui levantado para saber quais são os riscos de trabalho, demandas físicas. Então, por exemplo, todo o trabalho ele vai ter que obrigatoriamente te dizer isso, né? O que ele precisa, vamos supor, se candidato, se você é capaz de levantar 50 quilos por dia, né? Então, essas daqui são as descrições para isso. Relações interpessoais, então, situações de conflito, o trabalhador está exposto à possibilidade de enfrentar situações de conflito. Então, ou seja, não faça drama, você pode ter um chefe que você não gosta, você pode ter você pode não ser promovido, mesmo sendo melhor do que o outro funcionário. Então, você pode ter uma relação interpessoal com seu colega de trabalho muito ruim. Então, ou seja, ele está te dando aqui as possíveis coisas. Falar em público, o trabalho exige fazer discurso para uma plateia. Então, enfim, isso tem que estar praticamente... Quando uma empresa fornece um emprego, né, divulga um emprego, geralmente eles listam essas coisas que o governo pede para que eles façam. Então, valores de trabalho. Então, conquista, independência, reconhecimento, relacionamentos, apoiar condições de trabalho. Eu também vou deixar no card do vídeo aqui o vídeo que eu fiz para as 100 melhores empresas do Canadá. As 100 melhores empresas atendem tudo isso que a gente está falando aqui, sem nenhum problema. Por isso que elas são consideradas as 100 melhores empresas e principais empresas empregatícias aqui do Canadá. Então, eu recomendo fortemente que, se você quer começar a procurar emprego, vai lá nesse vídeo, já aplica aí para vocês no Job Offer, pegando aqui os títulos de descrição desse vídeo aqui, tá? Então, vamos ver aqui o que é esse item. Vi que eu já abri bastante ícone lá, né? Eu já vou até ficar meio perdida aqui, né? Só pra gente falar de tudo. Então, aqui faz a tabela das concordâncias, a gente já abriu, esse aqui a gente já está voltando para as mesmas informações, né? Então, cada 10 anos, blá, 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 eles têm que fazer aí uma atualização, e eles estão fazendo isso muito bem, porque eles estão fazendo em menos de 10 anos, né? Vamos voltar aqui para o último ponto de sites relacionados, que eu quero muito mostrar para vocês como é legal essa página daqui do governo. E olha só, gente. São os sites relacionados. Então, tem imigração. A gente sempre, nos meus vídeos, a gente sempre vai por esse caminho aqui, lembra? Para poder abrir a conta e fazer as aplicações. Aqui tem Centro Canadense de Informações de Credenciais. Então, esse carinha aqui é onde você vai validar o seu diploma, tá? Aqui é o reconhecimento de credencial estrangeira. Um pouquinho mais voltado ao mercado de trabalho. Então, onde você vai reconhecer as suas... experiência, né? Fornece informações sobre integração profissionais e comerciais treinados internacionalmente no mercado de trabalho canadense e sobre o conhecimento de credenciais obtidas fora do Canadá. São muito parecidos, mas eles são um pouquinho diferentes. Esse aqui é mais voltado para a área de trabalho, esse aqui é mais voltado para a área acadêmica. Ambos são área acadêmica, digamos assim, porque você tem que mostrar seu conhecimento, mas é um pouquinho diferente. Aqui, gente, é o programa de selo vermelho de padrões interprovinciais. Então, significa o quê? Vamos supor que você faz manutenção de equipamentos, sei lá, você faz manutenção de tratores, né? Você é um mecânico aí de tratores, você é especialista nisso. Mas para você trabalhar em todas as províncias do Canadá com essa profissão, você tem que ter esse selo vermelho. Então, vou até abrir aqui para vocês verem a carinha. Então, vocês têm que fazer uma prova, né? E aí, se vocês passarem nessa prova, aí vocês têm esse selo vermelho aqui, que é um endosso do selo vermelho, é um selo em seu certificado de comércio provincial ou territorial. Isso mostra que você tem o conhecimento e as habilidades necessárias para praticar seu comércio em todo o Canadá. Então, para obter um endosso do Red Seal, você precisa passar no exame do Red Seal. Então, aqui ele dá alguns links para você ir, a gente não vai abrir, né? Esse aqui é um assunto para um outro vídeo. E tem bastante informações aqui que você pode explorar, né? Mas vamos voltar. Então, aqui tem os bancos de emprego, né? Onde vocês vão procurar o emprego de vocês. Olha só, gente, o link já dá tudo para vocês aqui. Então, clica aqui, ó, no link. E é onde você vai... Eu tenho um vídeo no canal, vou deixar aqui no card o link para vocês. Como é que vocês usam esse... Eu mostro para vocês como é que vocês usam todo esse sistema aqui. Facinho. Então, uma vez que você já sabe o título do trabalho, já fez a sua cover letter, já fez o seu... currículo. Então, gente, vem aqui e correr pro abraço, né? Vamos voltar lá pra gente. Tá quase terminando. E estatística do Canadá. Então, aqui fornece estatísticas sobre a economia canadense, com força de trabalho, taxa de emprego e taxa de desemprego.
Então esse aqui também é lógico que é um assunto para um outro vídeo, né? Super extenso. Mas eu acho que é bem importante, se você pretende vir aqui para o Canadá, né? Morar aqui no Canadá, saber a estatística de tudo, né? De tudo que eles colocarem aqui. Perfil do censo, população, jurista, relatórios de saúde. Mas aquele negócio de relatórios de saúde, né? Então, assim, não é problema que você não mede, né? Então, se eu não meço que as gravidez abaixo de 20 semanas são, digamos assim, mortes, né? De prematura de bebê, então eu não entra nesse relatório, né? Então a estatística vai ser boa. Já no Brasil eles entram, né? Eles contabilizam isso daí, né? O aborto espontâneo é contabilizado. Então, enfim, participa da pesquisa e tudo mais. Voltando para cá, a gente termina o vídeo. Olha só o tanto de informações que a gente tirou de uma página, galera. Se você tem um plano de vir morar aqui no Canadá, eu tenho certeza que se você se inscrever no canal, você vai ter muitas informações importantíssimas de fazer a sua aplicação sem gastar dinheiro. Então, galera, não deixe de deixar o seu like pra mim. Considere se inscrever no canal se você acha meus conteúdos interessantes para fazer o planejamento de viagem aqui pro Canadá. Ativa o sininho para você ser notificado de novos vídeos que eu estiver postando aqui no canal. E, galera, compartilhe o vídeo para me ajudar a esse vídeo chegar mais longe. Muito obrigada por ter assistido até o final e eu te vejo no próximo vídeo.